Olá pessoal do Inspiração, tudo bem? Hoje nós vamos para mais uma receitinha agora de massa de torta. É uma massa muito especial que era da minha bisavó, vou ensinar para vocês, hein? Vamos lá. 2 xícaras de farinha de trigo, 2 ovos, já com uma pitadinha de sal aqui, 1 colher de sopa de manteiga, 1 colher de chá de vinagre e água até dar o ponto, ok? Vamos lá. Então, eu vou começar a amassar aqui pra vocês verem como que fica. É só realmente misturar todos os ingredientes, tá? Então, eu vou abrir aqui um buraquinho, vou jogar o ovo. Essa é uma massa muito especial pra mim, porque foi desenvolvida pela minha bisavó e me fez inspirar também, assim, a cozinhar. Que passou pra minha avó e que passou pra minha mãe e agora passou pra mim. Então, ela é bem especial mesmo, tá? Então, eu misturei aqui. Agora, eu vou misturar todos esses ingredientes. Ó. Eu acho que isso é legal, sabe? Se vocês puderem pegar receitas com as suas avós, avó de avó, enfim, amigos, tia-avó, mãe, enfim, aquelas pessoas que realmente gostam da cozinha. É bem especial vocês terem elas escritas em algum lugar e para passar de família para família, enfim, né? E isso acaba trazendo afeto à sua comida e acaba tendo uma história para ela também. E é isso. Ó, então minha massa tá bem assim. Eu vou sentir a textura dela, tá? Vou amassando desse jeito mesmo. Ela é uma massa sem fermento, sem leite. Ela é uma massa mais rasa, tá? Mais baixinha, né? Mais chata. Então, ó, vou adicionar agora um pouquinho da água. Água potável mesmo, tá? É realmente bem aos poucos. Até ela ficar totalmente homogênea. Amassando. E deixa ela descansar por uns 30 minutos, 40 minutos. Depois é só abrir e é isso. E rechear com o que quiser. Ó como ela tá. Só coloquei um pouquinho de água. E acho que não vou precisar adicionar mais, não. Ah, uma dica importante, ó. Tá vendo essa maçaroca toda? Eu tô fazendo pouca sujeira, eu tô fazendo. Vou pegar aqui uma espátula de massa, tá? Mas se você não tiver em casa, pode ser uma outra espátula de metal. Enfim, alguma coisa pra você raspar, ou até uma colher, tá? Ó, uma dica importante quando for fazer massas é... Essa mão tá limpa, é a minha mão que eu vou segurar o bowl, o pote. E a outra mão eu vou amassar a massa, tá? Por quê? Se eu precisar pegar aqui, ó, a jarra com água, enfim, alguma coisa que eu tenha que pegar, eu não vou sujar a mão de massa, entendeu? E aí não fica também aquela sujeira gigantesca na sua cozinha, né? Que eu acho que é isso que assusta um pouco as pessoas, porque, eu vou ter que cozinhar. Aí dá aquela preguiça, porque você faz um monte de sujeira, né? E não precisa. Realmente, a técnica, o conhecimento te leva aí a ter mais habilidades, né? E essas dicas são muito boas, tá? Então, ó, eu vou amassando ela, ó como ela já tá. Só amassei realmente, misturei os ingredientes. Fiz bem pouquinha água, só pra ela dar uma liga. E ó, eu vou passando no bowl todo. Quando o bowl todo estiver limpo, minha massa estiver bem amassadinha e homogênea, ela tá pronta pra descansar, tá? Então, ó, vou fazendo assim. Sempre é legal você ter uma mão limpa e a mão suja, né? Se você é canhoto, você segura com a mão direita o bowl e amassa com a mão esquerda. Se você é destro, você segura com a mão esquerda e amassa com a mão direita, tá? É bem fácil mesmo.
Bom, tô amassando até ela ficar lisa, homogênea. Agora eu peguei com a outra mão, ó, porque ela já tá, né? Ó, só pra mostrar mesmo pra vocês que ela já tá, ó, não tá mais grudando, ó. Tá vendo? Já tá começando a ficar no ponto bom. E essa minha outra mão, ó, tá começando a ficar limpa. Aí, vai fazendo assim, ó, vai colocando os restinhos dos dedos, calma, que tem a massa, né? Até ela ficar bem homogênea e raspar todo aqui seu bolo. Eu vou fazendo assim. Ó, agora eu peguei com a outra mão. Eu vou deixar ela crescer agora. Lembrando que ela não é uma massa que vai dobrar de tamanho, tá? Ela só vai realmente descansar. Ela não é uma massa que vai desenvolver muito glúten. O glúten, quando ele desenvolve, ele faz com que o seu pão, enfim, a sua massa, tenha uma elasticidade, tá? Ele cria esse volume, né? Imagina um pão cortado no meio, aquele volume e estrutura do glúten, tá? É pra isso que o glúten serve. Só que essa massa é uma massa que não desenvolve glúten, uma massa bem baixinha assim, é que nem aquela massa conhecida como pâté brisé, ou popularmente conhecido como massa podre, tá? Então é uma massa bem parecida, só que ela é mais maciazinha e crocante. Então vou deixar ela descansar por meia hora. E é isso, espero que vocês tenham gostado. E depois eu vou mostrar como abre o recheio e é isso. Até! Ó, depois de meia hora, eu vou mostrar meia hora, uma hora, depende de quanto tempo você tiver, tá excelente, tá? Então, ó, ela ficou assim, ó, se você apertar, ó, essa textura perfeita. E eu cobri com um pano de prato limpo, tá? Daí agora eu vou fazer o recheio. Eu escolhi meu recheio de frango, com um pouquinho de molho de tomate, escarola e um pouquinho de queijo coalho. É isso que eu escolhi. Mas você pode escolher o recheio que você quiser para sua torta, tá bom? Bom, então agora eu vou higienizar a bancada com álcool 70. Então vamos abrir a massa inteira. O que você pode fazer é pegar ela inteira, ó, olha só, na mão mesmo, ó, você já abrindo super fácil. Eu vou enrolar ela assim, tá? Então você vai pegar a espátula de novo ou uma faca, um rolo e agora tá higienizada a bancada, né? Agora eu tirei a massa ali do bowl e tô fazendo assim, ó, amassando ela. Agora eu vou cortar ela em dois e eu vou abrir a massa com um rolo mesmo, muito fácil de abrir, tá? Aí abrindo ela assim. Bom, vou pôr só um pouquinho de farinha mesmo, mas não precisa. Minha bancada ainda tá um pouco úmida por conta do álcool 70 que eu passei nela. Bom, você vai abrindo a massa e o que acontece? Precisa necessariamente ser uma massa só torta, sabe? Pode ser calzone, pastel assado, coisas assim. Essa massa é excelente. Vai abrindo. Bastante assim. Ó, eu coloco uma perna na frente da outra pra me ajudar a ter estabilidade e me dar meio que força, né? Assim, nas pernas e não tanta força no braço. Ó, ela já vai ficando. Vou abrir ela bem fina, porque eu gosto dela fina. Mas se você quiser, você pode abrir ela um pouco mais grossa.
Como eu sempre faço torta, né? Eu decidi fazer, então, o calzone, que é aquele formato, que é só colocar o recheio e fechar, tá? Eu vou continuar abrindo até ela ficar fininha. Vamos lá. Você vê, ó. Tá vendo? Minha bisavó era portuguesa, né? Então vocês já viram, comida boa mesmo. Ainda mais que ela gostava muito da cozinha brasileira e ela ensinou minha avó muito bem. E daí minha avó também, ela ficava inventando coisas, sabe? Na cozinha. E eu sempre ajudei ela. A mãe da minha mãe. Abri. Agora eu vou fechar, colocar o recheio e fechar. Bem calzone mesmo, tá? Ah, e dá pra fazer também de... Minha avó, ela, às vezes, quando sobrava massa, elas pegavam um pouco de maçã, cortava bem picadinha e colocava com açúcar e canela. E a maçã picadinha e fechava. Aí faziam, tipo, uma sobremesa, sabe? Uma torta de maçã express, assim. E ficava bem gostosa também, tá? Por isso que essa massa é bem versátil. Uma colher de sopa. Eu vou pegar o recheio de franguinho que eu fiz. Só refoguei ele rapidinho, assim, de fazer. Assim, o recheio tradicional da massa da minha avó era de frango com palmito. Ela sempre fez esse recheio. Tava bem bom, sabe? E você pode fazer, que nem eu falei, o recheio que você quiser, tá? Com um garfo, eu vou colocar carola. Vou pegar aqui um pouquinho com o garfo e colocar com a mão. Assim. Gosto de fazer assim, em fileiras. Aí eu vou pôr um pouco de queijo coalho. Tô usando o recheio que eu tinha na geladeira e usando a minha criatividade. Agora eu vou fechar. Daí é só fechar ela bem mesmo. Você pode fechar com clara de ovo ou com a mão mesmo, amassando ela assim de lado. Ai, é que realmente o recheio não importa. O que importa é a massa, que eu queria que vocês olhassem, fizessem. Que, cara, vale muito a pena, de verdade. Quanto ela é gostosa. Uma espátula eu vou pegar aqui pra pôr na minha assadeira. Mas ela é uma massa que ela não quebra, tá? Calzone não. Calzone gigante. Ó, se você não tem muita prática, você pode fazer direto. Pega a massa e coloca na forma, tá? Coloquei aqui na assadeira. Pôr um pouquinho só de azeite embaixo pra dar uma crocância extra. Ela não precisa. Tá vendo que ela é bem flexível. Olha com a mão mesmo. Claro que minha mão está limpa, né? Tá tudo limpinho. Assim, eu vou pôr um pouquinho que restou em cima. Se você quiser, você pode pincelar também uma gema de ovo em cima, tá? Eu vou mostrar o outro recheado. Só foi metade de uma massa, a outra massa tá aqui. Então essa segunda massa ficou assim, a camada de frango, tá vendo? Dei uma espalhada, deixei aqui o resto da massa pra depois cobrir. Agora eu vou colocar a camada de gordura, né? Você vai sentindo mesmo, tipo, a quantidade de recheio, tá? Não tem certo nem errado. Tô fazendo esse torta calzone. Enfim, quis usar todo o recheio. Queijo coalho, que eu tenho. E agora eu vou fechar a massa. Ah, eu esqueci de falar, daí eu vou levar pro forno a 180 graus por uns 30, 40 minutos. Daí eu mostro o resultado final, ó. Depende do tamanho, tá vendo? Essa aqui tá bem maior do que essa. Então, vamos ver. Ó, gente, o resultado ficou assim depois de 40 minutos assando no forno. Essa é a primeira. Uau, essa aqui eu vou congelar. E essa aqui eu vou cortar agora. Ó, coloquei aqui nessa tábua. Vamos cortar. Ó, tá bem crocante. E assim que ficava mesmo. Bem crocante. Com uma faca de serra, né? Ela vai serrando. E... que gostoso. Casquinha crocante. E o recheio que eu escolhi. Ok? Bom apetite!